Execução é um termo muito citado entre os gestores e os profissionais do mundo corporativo. Mas será que esses executivos realmente entendem do assunto? Então, para falar hoje sobre execução, nós temos conosco o professor Luciano Alves Meira. O professor Luciano Alves Meira é graduado em Letras e especialista em gestão de organizações não lucrativas pela Universidade de Berkeley dos Estados Unidos. É cofundador do Fórum Espiritual das Nações Unidas, ganhador do Prêmio Embaixador da Paz pela ONU, é sócio fundador da Caminhos Cultural e consultor e diretor de conteúdo e facilitação da Franklin Covey Brasil. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Professor, o que é a execução? Por que esse termo ultimamente vem sido tão divulgado entre o meio corporativo? É verdade. Execução, eu prefiro falar em execução da estratégia. Eu acho que fica bem mais claro sobre o que é o assunto, né? Quer dizer, quando você tem uma boa estratégia, é preciso saber se você é capaz de executar essa estratégia. Isso pode valer para uma empresa, pode valer para um governo, pode valer para uma iniciativa social, cultural, seja o que for, né? Um terceiro setor. Sempre que uma organização, um grupo de pessoas quer colocar em prática uma estratégia, ela vai precisar mudar comportamentos de todas as pessoas envolvidas nessa ação. Porque se a gente fizer sempre o que fez antes, vai continuar obtendo os resultados que já tem. Então a execução da estratégia requer novos comportamentos. E é muito difícil conseguir que um grupo de pessoas mude seus comportamentos e suas atitudes para conseguir um resultado diferenciado e novo. Professor, qual a principal dificuldade ou quais são as principais dificuldades da execução de estratégias? Existem várias dificuldades, eu diria a primeira já é você não ter uma estratégia muito bem formulada, uma estratégia que seja, por exemplo, nebulosa, e aí vai ser muito difícil executar essa estratégia. Agora, se a estratégia for clara e bem formulada, bem elaborada, isso ainda não garante o sucesso, né? A execução da estratégia requer, por exemplo, uma série de questões que geralmente são os obstáculos, né? Não se conseguir resolver isso. Por exemplo, comunicar a estratégia para todas as pessoas envolvidas. Quando você entra numa organização e começa a conversar com as pessoas da base, com as pessoas do chão de fábrica, com as pessoas que estão na ponta no atendimento do cliente, você começa a perguntar para elas qual é a estratégia e elas têm opiniões bastante diferentes do pessoal que está na direção. Eu preciso dizer, por que isso acontece? Né? Porque a comunicação dessa estratégia não é coisa fácil de fazer. E não basta falar sobre ela, você precisa comunicar com atos, com tomadas de decisão todos os dias, né? Então é muito difícil fazer isso e há muitos tipos de dificultadores. O primeiro deles é a comunicação. Professor, quais seriam esses atos, essas atitudes práticas que facilitam na comunicação da estratégia? A ideia aqui é você pensar numa estratégia que pode ter mais longo prazo, 3 anos, 5 anos, até 2 anos mesmo, mas depois pensá-la de uma maneira mais imediata, ou seja, a primeira parte dessa estratégia, o primeiro ano fiscal. E entender quais são as metas que a corporação, que o grupo, que a organização devem focar nesse primeiro ano fiscal. Então essa ideia de foco, de poucas metas, já vai ajudar muito na comunicação. As organizações às vezes se perdem por excesso de metas, ou metas que não são mensuráveis, metas ou metas que não longas. são claras. Talvez no sentido de demorar, né, o ciclo da meta, né? Então a gente precisa pensar de uma maneira mais imediata, mas refletindo a estratégia, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa estratégia aqui de uma visão mais ambiental. Se nós tivéssemos aí no mundo uma estratégia, e temos, né, desde o protocolo de Kyoto e as discussões mais recentes, uma meta de reduzir as emissões poluentes, né, no mundo. Ok, isso pode ser para 15 anos, para 10 anos, para 5 anos. Agora, e esse ano? Qual vai ser a parcela dessa estratégia que nós vamos cumprir e vamos tornar isso muito concreto? Ou seja, nós temos uma meta para esse ano, que é uma meta inicial, e nós vamos ter que desdobrar essa meta em áreas de contribuição. Quem vai contribuir para que essa meta ocorra? Cada departamento, cada cidade, cada indivíduo, cada empresa, cada grupo, cada associação vai ter alguma contribuição a fazer para que essa meta ocorra, e isso precisa ser bem discriminado.
Então eu diria que esse é o primeiro passo para fazer com que a comunicação ocorra. É você entender com clareza a estratégia e transformar em poucas metas aplicáveis num período mais curto e saber comunicar isso através de um desdobramento para que todas as pessoas tenham claramente o que se espera delas. Cada grupo, cada setor, cada departamento. Numa empresa isso é bastante possível fazer, né? Quando você pensa na estratégia, transformá-la em metas cruciais. Nós chamamos, a Franklin Covey chama essas metas de metas crucialmente importantes, que são mais do que as metas importantes. Há muitas metas importantes que uma empresa ou um governo podem ter, mas metas crucialmente importantes têm que ser poucas. Nós estamos falando em metas prioritárias, que têm grande impacto sobre aquilo que queremos realizar no longo e no médio prazo. Professor, e por que tantas empresas conseguem fazer um bom planejamento estratégico, mas na hora de executar esse planejamento acabam falhando? Eu diria que às vezes falta o QI, né, que seria a inteligência estratégica, mas é raro. O Rancharan, que é, eu diria, um dos maiores especialistas, se não o maior especialista de execução hoje no mundo corporativo, ele fala muito que 70% das estratégias são bem formuladas, mas apenas 30% delas são bem implementadas. Então nós temos um problema de implementação mais do que de estratégia, como você mesmo já disse na pergunta. Por que isso ocorre? Eu diria, bom, a formação dos nossos executivos, dos nossos gestores, ela está muito focada na visão estratégica. E eu diria também muito focada numa ideia de QI, né, de inteligência, é o jogo do xadrez, quer dizer, o que eu tenho que fazer, quais os passos a serem dados de uma maneira muito inteligente para que as coisas se concretizem. Não que essa inteligência lógica, que essa inteligência, eu diria, racional, ela não deve estar presente na estratégia, na execução da estratégia, faz parte. Mas não basta. A gente precisa de muito QE, que seria inteligência emocional. Como engajar as pessoas, como trazer as pessoas para acreditar e aderir a essas metas, aliás, elas têm que ser realmente apaixonantes. Não é muito fácil transformar uma estratégia em uma execução apaixonante. As pessoas até acham bonita a estratégia, mas na hora de executar às vezes odeiam. Então você precisa transformar isso em algo muito apaixonante, que as pessoas trabalhem com muita garra, muita dedicação e queiram atingir essas metas, né? Então aí você está lidando com inteligência emocional, com capacidade de engajamento, em como apresentar isso, em como envolver as pessoas, em como transformá-las importante isso, como protagonistas da execução. E isso é muito importante hoje no quesito execução. Melhor trabalham aquelas organizações e aqueles gestores que sabem transformar todas as pessoas em sua volta como protagonistas da execução da estratégia. Todo mundo sabe que está contribuindo para uma estratégia importante, que estratégia é essa, e estão aderindo, acreditam nela, gostam, querem ver essa estratégia cumprida. Não é fácil fazer isso. Professor, eu quero saber mais como tornar essas pessoas mais motivadas e coadjuvantes, não protagonistas da execução da estratégia, mas isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e você que está nos assistindo, não saia daí que nós voltamos já já.